Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um CTM, Curso Teológico Ministerial da Primeira Igreja Batista em Araras. E nós vamos hoje terminar o nosso módulo de Pneumatologia, Doutrina do Espírito Santo. E são muitas aulas que estão disponíveis no nosso canal dessa matéria, que você pode ali acessar e conhecer um pouquinho mais sobre o Espírito Santo. Hoje nós vamos estudar sobre o enchimento do Espírito Santo. Dependendo de qual matriz evangélica que você vem, talvez você conheça o termo plenitude. Então, enchimento ou plenitude do Espírito Santo. Então vamos lá, uma breve introdução. Ter a plenitude ou o enchimento do Espírito Santo é uma ideia que aparece cerca de 15 vezes no Novo Testamento e 4 vezes antes do derramamento do Espírito Santo no livro de Atos, lá em Pentecostes. A palavra cheio, que vai aparecer nesses textos, daí cheio do Espírito, plenitude do Espírito, é a palavra, a expressão no grego pleroma, que significa estar completo, estar tomado, estar transbordante, ser pleno, cheio. Existem 2 aspectos da plenitude ou do enchimento do Espírito Santo. O primeiro pode ser descrito como um ato soberano de Deus, em que ele se apossa de alguém para realizar uma obra especial. E ressalta o evento em que a pessoa é cheia do Espírito, não o resultado desse estado de plenitude. Então nós vamos ver que esse aspecto é um aspecto que nós encontramos mais nos escritos lucanos, ou seja, no Evangelho de Lucas e no livro de Atos. E depois nós vamos ver um outro aspecto do enchimento do Espírito Santo, que é o aspecto paulino, que nós vamos ver em Efésios capítulo 5. Hoje, então, vamos ver então essa breve introdução, depois quais são alguns textos que falam sobre o enchimento, vamos ver também as definições, vamos ver sobre essa ordem, os sinais, as evidências de alguém cheio do Espírito Santo e, por último, a comparação, vamos ver a diferença entre ser cheio do Espírito e batismo com o Espírito Santo, que eu creio que há muita confusão nesses 2 sentidos. Então vamos lá. Lucas capítulo 1, versículo 15, nós temos aí uma ocorrência em Lucas sobre o batismo, não, o enchimento com o Espírito Santo. Diz aí sobre João Batista: pois João Batista será grande aos olhos do Senhor, ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Nós vamos ver aí toda a família de João Batista era cheia do Espírito Santo. Nós notamos ele ali já no seu nascimento, ou antes de nascer, no ventre da sua mãe, ele já era cheio do Espírito. Isabel, que era mãe de João Batista, também Lucas fala sobre isso. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E Zacarias, pai de João Batista, diz aí, Lucas 1,67, seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Aí nós vemos então essas ocorrências, nesse aspecto do enchimento do Espírito Santo, de um ato soberano de Deus. De repente, Deus decide encher alguém com o seu Espírito. E nós não vemos aqui nenhum pré-requisito para que essas pessoas fossem cheias do Espírito. Nós vamos ver com Paulo que ali há sim pré-requisitos para isso. Mas aqui nós vemos uma ação livre de Deus de encher essas pessoas. Lá em Atos 2,4, a mesma coisa.
todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Aqueles não estavam buscando isso, simplesmente o Espírito Santo foi derramado em Pentecoste, eles foram batizados com o Espírito antes e depois eles ficaram cheios do Espírito Santo. Atos 4:8, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo, e aí Pedro vai discursando. Então o apóstolo Pedro, cheio do Espírito. Atos 4:31, depois de orarem, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então nós vemos aí alguns dos relatos na Bíblia, principalmente nos escritos de Lucas, de enchimentos do Espírito Santo resultantes de ações livres, soberanas de Deus. Deus simplesmente com seu Espírito enchendo essas pessoas. Deus fez isso como um ato soberano sem impor condições àqueles que seriam cheios do Espírito. Deus pode fazer isso conosco, Ele é livre, mas nós cremos que o normal hoje em dia, a regra hoje em dia é aquilo que nós vamos ver em Efésios capítulo 5. Mas Deus é livre para agir dessa forma também, se Ele quiser, hoje. Mas é a exceção. A regra vai ser, a norma vai ser, nós, antes do enchimento propriamente dito, ali alguns pré-requisitos básicos que precisam ser realizados. O segundo aspecto da plenitude do Espírito pode ser descrita como uma grande influência e o controle do Espírito Santo na vida dos cristãos. Esse controle do Espírito Santo produz um caráter transformado e poder para testemunhar do Evangelho de Cristo. Então nós vemos esse tipo de enchimento presente na vida do próprio Senhor Jesus Cristo, em Lucas capítulo 4, quando na tentação, ali no deserto, a Bíblia diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo, e nós vemos ali a ação do Espírito de Deus na vida de Jesus, o guiando no deserto e naquele momento de tentação. Atos capítulo 6, versículos 3 a 5, nós vemos os diáconos ali em Atos, na igreja de Jerusalém, cheios do Espírito Santo, escolhidos para serem oficiais da igreja nessa área do serviço, por causa do enchimento do Espírito Santo. Isso fazia parte da vida deles, e dá a entender aqui que não fazia parte, talvez, da maioria dos outros crentes. Eles foram ali homens destacados em relação a isso, e veremos daqui a pouco que o enchimento do Espírito Santo pode sim acontecer na vida de um e não de outro, diferentemente do batismo do Espírito Santo, que é na vida de todos. E também esse enchimento do Espírito Santo, ele pode ser repetido. Ele pode acontecer uma vez, duas ou mais. Aqui nós vemos acontecendo na vida desses homens da igreja de Jerusalém, e quem sabe isso não era frequente na vida de outras pessoas, ou pelo menos evidente na vida de outros ali. Atos 7:55, nós vemos Estevão, cheio do Espírito Santo e pregando o Evangelho com ousadia, inclusive sendo capacitado para entregar a sua vida pelo Evangelho, a ser um mártir da igreja cristã. Ele estava então controlado pelo Espírito, transbordante do Espírito Santo. Barnabé, nós vemos em Atos 11, que ele também era um homem cheio do Espírito Santo. Os discípulos e depois o enchimento que Paulo fala em 5:18.
Então nós temos aí Jesus, os diáconos, Atos 6, Estevão, estão todos os textos aí, Atos 11, Barnabé e os crentes em Atos 13. Nós vemos também o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, em Atos 9. A Bíblia fala ali que ele também era um homem cheio do Espírito Santo. Então vamos ver aí agora a ordem que se encontra em Efésios 5, 18. Diz assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Em outras versões, não vos embriagueis com vinho, onde há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, vocês podem perceber aí que não é uma opção. Muitas vezes isso fica para nós como algo opcional. Mas Paulo ele está colocando um imperativo aí, uma ordem, um verbo que denota um mandamento para nós, Igreja de Jesus. Enchei-vos do Espírito. Então é algo que nós precisamos almejar, precisamos buscar, evidenciar na nossa vida o enchimento do Espírito Santo. Uma coisa é ser habitado pelo Espírito Santo, e isso todos os crentes são, os verdadeiramente salvos. São habitados, selados, batizados com o Espírito Santo. Outra coisa é transbordar do Espírito, é ser cheio do Espírito Santo. Isso não é para todos. Uma coisa é ser templo do Espírito, outra é ser controlado do Espírito, ou pelo Espírito Santo, que é o enchimento do Espírito Santo. Então, templo do Espírito, habitação do Espírito, todos os crentes são. Ser controlado, ser alguém que transborda, que é cheio do Espírito, não é todos os crentes, ou não são todos os crentes que são cheios. Podem ser, mas não são todos os que se tornam cheios do Espírito Santo. Há uma possibilidade para todos, mas nem todos são. Olhando melhor para esse texto, não se embriaguem com vinho, que há libertinagem, há contenda nisso, nós podemos dizer o seguinte, alguns comparativos aqui. Uma pessoa embriagada, ela está sob o efeito do álcool. Ela fala mole, ela sofre a influência do álcool no seu organismo, no seu cérebro, ela fica cambaleante e ela perde muitas vezes o controle do seu corpo. Ele não tem muitas vezes coordenação quando está sob o efeito do álcool. Assim, o indivíduo cheio do Espírito Santo também fica sob a influência do Espírito. Mas ao invés de ficar cambaleante, ao invés de perder o controle, ao invés de dizer besteiras, ao invés de ir para a libertinagem, quem é cheio do Espírito Santo está sob a influência, o controle do Espírito, é alguém que vai ser sensato, é alguém que aí sim terá controle. Nós vamos ver domínio próprio, mansidão. Então, o álcool exerce influência sobre alguém. O Espírito Santo também, mas os efeitos dessas influências são bem diferentes. Às vezes, no meio evangélico, dependendo a linha teológica que uma igreja segue, as pessoas pensam que o ser cheio do Espírito é como estar embriagado de álcool. É dar pirueta, é perder o controle, é falar coisas sem sentido,
como se a pessoa estivesse realmente embriagada. Mas, na verdade, nós vemos que quem está sob a influência do Espírito Santo é alguém sóbrio, sensato, alguém que realmente tem controle, domínio próprio, uma vida realmente que espelha a beleza de Deus em sua vida. Vamos em frente aí. Evidências da plenitude do Espírito. Só antes, deixa eu só comentar isso aqui. O verbo que aparece aí no imperativo, enchei-vos do Espírito, vocês perceberam que na NVI ela já traduz na voz passiva, porque esse verbo está na voz passiva. Deixem-se encher pelo Espírito Santo. Na ARA, ou na Revista Atualizada, nas outras versões de Almeida, mais antigas, elas trazem a expressão enchei-vos do Espírito. Então, como se a gente fosse o agente disso, enchei-vos, como se dependesse de nós necessariamente. Mas aqui nós vemos no texto que é na voz passiva, ou seja, nós sofremos a ação do enchimento do Espírito Santo. Nós precisamos nos sujeitar ao Espírito de Deus, a Deus, e Ele vai trazer para nós esse enchimento. Nós não fabricamos esse enchimento. Ele é que traz para a nossa vida. Algumas evidências da plenitude do Espírito Santo, do enchimento do Espírito Santo. Como eu disse, evidências de alguém cheio do Espírito. Olha, alguém é cheio do Espírito Santo. Não é alguém que numa igreja, num culto, fala mais alto, grita mais, faz malabarismos. Não. Alguém cheio do Espírito Santo, nós vemos na Bíblia os sinais dessas vidas. Por exemplo, um sinal inequívoco de alguém cheio do Espírito Santo é essa pessoa apresentar um caráter semelhante a Cristo. Quando o Espírito controla uma vida, seu fruto será produzido nessa vida. E claro, a descrição do fruto do Espírito é uma descrição de semelhança com Jesus. Por quê? O fruto do Espírito, lá em Gálatas 5, nós vamos ler aí, na verdade, é uma expressão do próprio Cristo, da vida de Cristo. É o caráter de Cristo formado em nós. Jesus apresenta essas qualidades. Então, quando o Espírito Santo exerce domínio, exerce controle, influência sobre nós, nós nos sujeitamos ao Espírito Santo, a Deus. Então, nós deixamos nos encher pelo Espírito Santo. Um sinal claro de alguém com essa plenitude é alguém que apresenta o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Se você pega, por exemplo, os diáconos lá de Atos 6, pega Estevão, outros homens que a Bíblia fala que foram cheios do Espírito Santo, você vai ver muito dessas evidências aqui do fruto de um caráter transformado na vida deles. Então, tem muita gente falando que é cheia do Espírito Santo, mas ninguém vê o caráter de Cristo ali, muitas vezes sendo evidenciado no comportamento, na conduta, na vida dessas pessoas. Uma outra coisa que nós percebemos sobre vidas cheias do Espírito Santo é um forte desejo produzido pelo Espírito de Deus no coração dessas pessoas para a proclamação do Evangelho, o interesse pela proclamação, o anúncio da mensagem do Evangelho. Nós vemos isso em vários exemplos no livro de Atos.
quando a plenitude do Espírito é mencionada no livro de Atos, sempre depois existem registros de conversões, e antes do registro de conversões, nós vemos os crentes ali, por exemplo, em Pentecoste, Pedro, cheio do Espírito Santo, se levantou e pregou a palavra de Deus, depois vieram as conversões. Em Atos capítulo 4, também, ali, Pedro, cheio do Espírito Santo, a igreja cheia do Espírito Santo, com ousadia para pregar o Evangelho. Paulo também cheio do Espírito Santo, lá em Atos capítulo 9, até o capítulo 11, você vê ele desenvolvendo ali, ou desempenhando uma obra missionária, indo para fora e querendo comunicar a mensagem do Evangelho. Barnabé também em Antioquia, junto com Saulo, cheio do Espírito Santo, chegando naquela cidade, pregando o Evangelho ali, muitas pessoas também se converteram. Mas é uma marca, uma igreja cheia do Espírito Santo. É uma igreja que sente um forte desejo, ela é muito inclinada, ela aspira a pregar o Evangelho, ela ama anunciar o Evangelho. Essa é uma marca que nós vemos nessas pessoas que a Bíblia diz que foram cheias do Espírito Santo no Novo Testamento. Você vê Estevão, ele morreu, foi ali martirizado, apedrejado, mas não deixou de pregar, estava pregando Cristo, pregando o Evangelho. Uma outra evidência, outras evidências aí da plenitude do Espírito Santo, são adoração, louvor, ação de graças e submissão. Então essas são outras evidências. Adoração, louvor, gratidão e submissão. Que é a continuação do texto de Efésios 5. Vamos olhar aí de novo. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Vejam agora como Paulo ele vai falar sobre as evidências de alguém cheio do Espírito Santo. O que ele diz aqui não são coisas que você tem que fazer para ser cheio, não. Porque daí o enchimento dependeria necessariamente de coisas que você fosse fazer. Mas nós vamos ver aqui que Paulo está dizendo é o resultado do enchimento. Deixem-se encher. Permitam o enchimento. A única coisa que a gente tem que fazer no enchimento do Espírito Santo é nós nos submetermos, nos sujeitarmos a Deus. E Ele vai nos encher e vai produzir esse caráter de Cristo, um ardor para com a proclamação do Evangelho e também essas outras ações. Alguém cheio do Espírito Santo, diz aí Paulo, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Vejam só, resultado de alguém cheio do Espírito Santo. Você detecta isso na sua vida? Ou você vê pessoas assim na igreja? Pessoas que têm o prazer, pessoas que estão falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Aqui pressupõe escritura no coração dessa pessoa. Um desejo também pela palavra. Falando entre vocês, salmos. Então, é a palavra do Senhor habitando também dentro, o prazer na escritura. Hinos, cânticos espirituais, então o louvor, a adoração, louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus e Pai, por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, adoração, louvor, apreço pela palavra, falar da palavra, gostar de conversar sobre a palavra, porque se entende que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela está cheia da palavra do Senhor.
Um outro sinal é uma vida de gratidão, alguém que agradece a Deus, alguém que tem contentamento, alguém satisfeito em Deus, é alguém que é grato. Alguém de gratidão é alguém que está satisfeito no Senhor. Então é uma evidência do enchimento do Espírito Santo. A gente poderia dizer que o oposto também é verdadeiro. Um sinal de que alguém não é cheio do Espírito Santo é uma vida de insatisfação constante, de reclamação, de murmuração, de nunca estar satisfeito com nada. Aí ele vai dizer outra coisa aí sobre um sinal do enchimento do Espírito Santo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, uma outra evidência é uma vida de sujeição, de submissão, uns aos outros, de respeito uns aos outros. Depois, Paulo ele vai começar agora a falar sobre relacionamentos, marido e mulher, filhos e pais, pais e filhos, funcionário e patrão. Então aqui pressupõe que alguém cheio do Espírito Santo é alguém que louva, que tem prazer na palavra, que canta, que adora, que tem gratidão e que se sujeita. Nos seus relacionamentos, alguém cheio do Espírito Santo, também isso fica evidenciado. Como o marido trata a esposa, se ele ama a sua mulher, Paulo vai dizer isso aqui, a mulher que se submete ao seu marido, irmãos em Cristo se sujeitando uns aos outros, enfim, são evidências da vida, da ação do enchimento do Espírito Santo na vida daquele que se deixa encher. Por isso que, a gente olhando nesses sinais, a gente pode chegar à conclusão que nem todos os crentes são cheios do Espírito Santo. E isso pode oscilar, isso pode variar na vida de um crente. Ele pode ter momentos onde ele está cheio do Espírito Santo e momentos em que ele não está. E quando ele está cheio do Espírito Santo, essas coisas ficam mais evidentes na vida dele do que em períodos que ele não se deixa encher pelo Espírito Santo. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida cristocêntrica. João 15, 26, os irmãos podem reparar quando Jesus ele fala, tanto em João 14, 15, 16, ele menciona o Espírito Santo. O Espírito Santo ele é a terceira pessoa da Trindade, está sempre relacionado a apontar para a segunda pessoa da Trindade, que é Cristo. Como, por exemplo, esse versículo aí. Quando vier o Conselheiro, o Consolador, que é o Espírito Santo, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Aí tem outros textos que Jesus diz, não falará de si mesmo, mas falará daquele que o enviou, ou seja, do próprio Senhor Jesus Cristo. A gente pode aqui inferir que pessoas ou igrejas, vamos colocar também, onde a presença do Espírito Santo é real, onde há um enchimento do Espírito Santo, um transbordar da presença do Espírito, são igrejas e são crentes onde Cristo é o centro de suas vidas. São pessoas que andam com Jesus, que amam a Jesus, que têm comunhão com o Senhor, que fazem tudo para a glória dele, porque onde há o Espírito Santo atuando, Cristo está sendo ali exaltado, porque o Espírito Santo, a sua missão é apontar para Cristo. Uma igreja, o que é uma igreja cheia do Espírito Santo? Onde o Espírito de Deus realmente está presente, atuante. Qual é um sinal simples disso? É se aquele culto naquela igreja, ele aponta para Jesus, ele é cristocêntrico, as pregações apontam para a obra de Cristo, para a vida de Cristo, para a glória de Cristo. Porque onde há o Espírito Santo, Cristo está sendo exaltado, ele é preeminente. Ele está ali sendo
apontado o tempo todo. É muito estranho, muitas vezes, nós vermos pessoas dizendo que tais igrejas têm plenitude do Espírito, a presença do Espírito é forte, mas nós não vemos Cristo ali. Cristo é um acessório, ele é pouco lembrado. Às vezes o que é exaltado é o ser humano, a prosperidade humana, a vitória humana, o humanismo, mas não há Cristo ali. Então você pode fazer barulho, você pode gritar, estardalhaços, você pode fazer um monte de coisa estranha, dizer que fala em outras línguas e que isso é sinal da plenitude, do enchimento do Espírito Santo, a presença poderosa do Espírito. Mas eu quero dizer que se não tiver Cristo ali sendo o centro, isso não significa nada, essas expressões. Onde há a ação do Espírito, há Cristo sendo exaltado. Então, um sinal, uma evidência de alguém cheio do Espírito, da presença do Espírito, da ação do Espírito, transbordante do Espírito, é Cristo em sua vida. Tanto o caráter de Cristo como uma vida voltada para Cristo. Para nós terminarmos, vamos fazer aí uma apresentação para vocês, mostrando uma diferença entre plenitude e batismo do Espírito Santo. Porque eu creio que a confusão, ela muitas vezes ocorre nesses dois termos. Tem gente que confunde plenitude com o Espírito Santo e batismo com o Espírito Santo. Não são duas coisas iguais, ok? São duas coisas diferentes. Então vamos lá. Batismo. Então eu vou sempre falando do batismo e contrapondo com a plenitude ou enchimento do Espírito Santo. Batismo do Espírito Santo. Não há uma ordem bíblica. Você não vê na Bíblia, nós já estudamos sobre isso, tem uma aula só sobre batismo com o Espírito Santo, você vai ver lá. Não tem uma ordem. Batizai-vos com o Espírito Santo. Deixem-se batizar com o Espírito Santo. Não é uma ordem. Busquem o batismo com o Espírito Santo. Vão para algum lugar e fiquem ali dias e busquem o batismo. Não. O batismo com o Espírito Santo simplesmente acontece. É um ato soberano de Deus que acontece juntamente com a conversão. Ok? Agora, a plenitude com o Espírito Santo é uma ordem. Nós vemos aí em Efésios 5:18. E nós devemos orar, desejar, buscar, nos submeter ao Espírito de Deus para nós sermos cheios dele. O batismo acontece uma única vez, no momento da conversão. Nós já vimos sobre isso. Não tem batismos do Espírito Santo. É um batismo. Há um só batismo, Paulo fala em 1 Coríntios 12. É o batismo no corpo, é o batismo do Espírito Santo, no ato da conversão. A plenitude ou o enchimento do Espírito é uma experiência que pode se repetir mais de uma vez. Pode acontecer uma vez, pode acontecer duas. Quantas vezes você se deixar encher pelo Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é posicional. Estabelece a nossa posição em Cristo, no corpo de Cristo. Então, uma vez que eu sou batizado com o Espírito Santo, eu recebo essa posição de ser um membro no corpo de Cristo. A plenitude com o Espírito Santo é experimental, permitindo a atuação soberana e poderosa do Espírito Santo na vida cotidiana do cristão. Então eu experimento o batismo com o Espírito Santo na minha vida várias vezes, quando eu permito ser cheio dele. É algo realizado, o batismo com o Espírito Santo é algo realizado exclusivamente por Deus, assim como a própria salvação. Já falei sobre isso. O batismo não depende de você, é algo exclusivo de Deus, que Ele derrama o Espírito dele na minha vida no ato da conversão.
A plenitude depende da cooperação do cristão. A ordem pode ser desobedecida. Então, se tem uma ordem, enchei-vos do Espírito, pressupõe que eu posso estar desobedecendo essa ordem. Então, eu preciso, de certa forma, como tudo na santificação, não na salvação, mas na santificação, o cristão coopera para que ele seja cheio do Espírito Santo. A cooperação aqui é obediência, é a sujeição ao Espírito Santo de Deus. O batismo refere-se à união com Cristo. O batismo do Espírito Santo nos coloca na posição de receber poder, mas não é em si a recepção desse poder. Já a plenitude refere-se à manutenção da comunhão com Cristo, a limpeza pela confissão e santificação nos assegura toda a realização que Deus planejou para nós. E por último, o batismo com o Espírito Santo ocorre na vida de todos os cristãos, todos, sem exceção. Você se converteu, você já recebeu o batismo com o Espírito Santo. Ouve lá a aula que nós falamos sobre isso. Você não precisa ficar buscando e falar em línguas para dizer que recebeu o batismo. Não, todos os crentes recebem. Não tem salvo sem o batismo com o Espírito Santo. Porque, no ponto de vista pentecostal, da teologia do Espírito Santo, tem dois grupos na igreja. Então, é dividido o corpo de Cristo. O grupo dos espirituais, que são os batizados com o Espírito, e os que não são espirituais, não foram ainda batizados com o Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que isso não existe. Uma vez que eu sou convertido, eu tenho o Espírito Santo. Não tem convertido sem o batismo com o Espírito Santo. Já a plenitude do Espírito Santo, sim, tem aquele que é cheio do Espírito e aquele que não é. Nós vimos vários exemplos disso. Estevão, Barnabé, Paulo, Pedro, dentre outros que foram cheios do Espírito Santo e outros não eram cheios do Espírito Santo. E nós vemos hoje na igreja a mesma coisa. Pessoas, pregadores, professores, cheios do Espírito Santo, cantores, servos, diáconos, homens, membros, mulheres, jovens, cheios do Espírito Santo. E outros pregadores, cantores, jovens, diáconos, que não são cheios do Espírito Santo. São crentes, são batizados com o Espírito Santo, mas fica evidente que não se deixam encher pelo Espírito Santo. Queridos, é isso. Essa é a aula de hoje, finalizando assim o nosso módulo de pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. E que você possa ter aprendido bastante nesse módulo e nessa aula, e que você realmente busque ser um homem, uma mulher, uma pessoa, um crente cheio do Espírito Santo. E que essas evidências sejam demonstradas na sua vida. E que você seja um instrumento de Deus para inspirar outras pessoas, outros crentes, a sua igreja, a ser também cheio do Espírito Santo. Grande abraço para você, que Deus te abençoe.